Para a apresentação do Sistema de Avaliação Docente da Unesp, solicito a presença do professor Dr. Carlos Roberto Grandini, presidente da Comissão Permanente de Avaliação. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Como o professor Eduardo colocou, houve uma primeira iniciativa na gestão do professor Herman de ter esse evento onde nós reunimos docentes que foram contratados nos últimos 2 anos anteriores, num grande evento no CIEE, e depois, semestralmente, o professor Herman e o professor Durigan organizaram um evento desse, juntamente com a CPA, trazendo os novos docentes, e o que a maioria das pessoas colocaram aqui para vocês é muito importante, alguém que possa dar indicações, dar orientações sobre o que é a universidade para nós. Eu estou completando quase 30 anos de Unesp e tive que aprender sozinho com a maioria dos meus colegas da minha geração. Tá? E a gente entende que é muito importante estar trazendo essas informações para vocês e, principalmente, aqui, falando um pouco de avaliação docente na Unesp. Logicamente, estou me apresentando, sou o professor Grandini. Opa! Tinha uma primeira, coloquei uma outra figura aqui, mas ela não apareceu. Normalmente, na unidade, quando falam do professor Grandini, vem aquela imagem do pânico. Aquele cara com aquela túnica preta e uma foice na mão. Tá? Não tem nem foice nem martelo. Tem um colega de vocês, um pesquisador, como qualquer um de vocês, aqui está meu grupo. Como estava conversando com o professor Fausto, que já esteve no meu lugar aqui, nós não deixamos a nossa atividade. Eu nunca deixei a minha atividade, nem de ensino, na pós-graduação. Logicamente, eu não tenho como atuar na graduação em função de estar afastado o tempo inteiro em São Paulo, mas eu não deixei de dar aula na pós-graduação, eu não deixei de ter os meus alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, os pós-doc, e esse é o meu grupo atual. Eu atuo na área de biomateriais, coordeno um laboratório em Bauru, que é uma parte do braço brasileiro do Instituto de Biomateriais, Tribocorrosão e Nanomedicina, associado com um grupo de Chicago. Bem, de novo, sejam bem-vindos. Vocês ingressaram numa das melhores universidades do mundo. E eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, não tenho nenhum medo de dizer isso. A Unesp é uma das melhores universidades do mundo. Em 1988, eu tive a oportunidade de prestar um concurso para a Unesp. E meu orientador disse para mim, olha, agora você tem que decidir o que você vai fazer. Se você vai ser rabo de elefante dentro de uma grande universidade, ou se você vai ser cabeça de formiga. Com muito orgulho, eu fui cabeça de formiga e cheguei ao ponto máximo que um docente da universidade poderia chegar nesse período. Talvez, se eu estivesse numa grande universidade, não teria chegado a isso. Tá? Não teria o meu direcionamento de trabalho, a minha ideia de trabalhar, a constituição do meu grupo, eu estaria, talvez, ainda trabalhando com algum líder de pesquisa associado a ele. E, com muito orgulho, eu faço parte da Unesp nesses quase 30 anos. A nossa universidade, aí, segundo o QS, é uma das melhores do mundo, e isso sem sombra de dúvida. Isso tem, o respeito pela Unesp tem aumentado muito nos últimos anos. A visão de futuro do PDI, é importante a gente ter isso sempre em mente, que a Unesp quer ser uma referência nacional e internacional de universidade pública multicampus, de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, que forme profissionais e pesquisadores capazes de promover a democracia, a cidadania, os direitos humanos, a justiça social e a ética ambiental,
e que contribua para o letramento científico da sociedade para a utilização pública da ciência. Isso é muito importante termos em mente para o nosso trabalho do dia a dia. Bem, o que é então a Comissão Permanente de Avaliação? Ela ainda é um órgão assessor do reitor e é diretamente subordinada a ele. E, na minha visão, ela tem que continuar dessa maneira. A CPA, ela tem que ter um papel, ela tem que ter um grupo de docentes que tenham experiência na universidade para que possam dar as diretrizes juntamente com o reitor para as atividades de avaliação institucional e docente na universidade. E ela assessora o reitor justamente nisso, em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade e a definição e a aplicação dos regimes especiais de trabalho conforme as diretrizes estabelecidas por nós mesmos. Nós é que estabelecemos essas diretrizes através dos nossos representantes que fazem parte do Conselho Universitário. Então, somos nós que damos as diretrizes para o trabalho da Comissão Permanente de Avaliação. A atuação da CPA é regulamentada por essa resolução, é a Resolução 84 de 99, e nós temos, em termos de docentes, nós temos 3 regimes de trabalho na universidade. Deixa eu só fazer uma questão para vocês. Quantos pesquisadores tem aqui hoje? Tá, tem alguns. Eu vou passar alguma informação, me desculpe, eu não tinha essa informação que os pesquisadores também estariam presentes nessa reunião. Então, eu tenho muita coisa com relação ao regime de trabalho docente, mas eu vou fazer um paralelo com o regime de trabalho dos pesquisadores, quando pertinente. Então, em termos de docentes, nós temos 3 regimes de trabalho. O primeiro deles é o regime de tempo parcial. É um regime no qual o docente se obriga a 12 horas de atividade, de dedicação semanal à universidade, exclusivamente em atividades de ensino. Um docente em RTP, ele não tem obrigação contratual com a universidade para atividades de pesquisa, extensão e gestão. Somente atividades de ensino. Aí nós temos outros 2 regimes que são os considerados regimes especiais de trabalho. Esses 2 outros são regimes que estão subordinados à CPA. O primeiro é o regime de turno completo, onde é um regime especial onde o docente se obriga contratualmente a trabalhar na Unesp por 24 horas semanais em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Aqui é muito importante um alerta. O docente em 24 horas não se obriga à atividade de gestão. Um docente em 24 horas que faça atividade de gestão é voluntário. Não há obrigatoriedade para um docente em 24 horas desenvolver atividade de gestão. Ninguém na universidade pode obrigá-lo a isso. E se você optar por fazê-lo, não pode ser em detrimento às outras atividades ao qual você se obrigou a fazer. Isso é muito claro. E o outro regime, que é o RDIDP, é o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. É um regime especial de trabalho em que o docente se obriga a manter vínculo empregatício exclusivo. Isso é outra questão muito importante. RTC não, mas RDIDP, o seu vínculo é exclusivo com a universidade. Mas a minha unidade só funciona das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. À noite eu tenho tempo para fazer uma outra atividade, dar uma aula numa outra universidade. Isso é burla do regime de trabalho. Demissão por justa causa pode causar. Então, o seu compromisso é um compromisso de exclusividade com a universidade e a trabalhar por 40 horas semanais em atividades de ensino, de pesquisa, extensão e gestão. Então, o RDIDP, o docente
deve distribuir as suas 40 horas dentro dessas 4 atividades principais: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Vamos falar de pesquisador. Pesquisador, ele tem um único regime de trabalho. O regime de trabalho do pesquisador é o RDI-PD, Regime de Dedicação Integral à Pesquisa e à Docência. Tá? Então, um pesquisador também se obriga a um contrato de exclusividade com a universidade e a desenvolver 40 horas semanais de atividade de pesquisa e ensino de pós-graduação. Não é previsto para o pesquisador atividade de ensino de graduação. O pesquisador pode desenvolver atividade de extensão e gestão? Sim. Os colegiados têm representantes, então ele pode ser representante de categoria. Ele pode ser um coordenador de curso, que é uma atividade de gestão? Não há nada na legislação que diga que sim, nem que não. Se ele, por decisão dele, ele for desempenhar essa atividade de gestão, depois ele não pode usar esta atividade de gestão para justificar a não realização, principalmente de atividades de pesquisa para o qual ele foi contratado. No momento da apresentação dos relatórios, não há justificativa para dizer: olha, eu fui coordenador de curso e isso me tomou um tempo tremendo. Foi uma opção sua. Foi uma opção sua. As atividades de pesquisa é o seu primeiro compromisso para a sua prestação de contas com a universidade. Nós tínhamos a universidade até 1992, acho que foi a última, 92 ou 93, foi a última legislação de pesquisador que tinha na universidade. Depois nós ficamos um longo período sem contratar pesquisadores. A universidade voltou a contratar pesquisadores em 2007. E depois, em 2011, houve uma revisão nas legislações 2011, 2012, 2013, e a universidade voltou a contratar pesquisadores agora sobre esse novo regime, o regime de dedicação integral à pesquisa e à docência. Então, todos os pesquisadores contratados a partir de 2007 estão sujeitos a este regime. E também a aplicação do regime de trabalho é realizada pela CPA, como no caso dos docentes. Aí a gente vai ver mais para frente, quando falar de aplicação de regime, a gente vai falar sobre os pesquisadores também. Então, a legislação em vigor para a contratação de docentes, a base nossa é a Resolução 85/99, que foi regulamentada pela Portaria 6/2000. Temos uma resolução Unesp de 2005, que instituiu o currículo Lattes como relatório de atividade dos docentes, e a Portaria 260 de 2007, que estabeleceu o dia 28 de março de cada ano como a entrega do relatório de atividades do ano anterior. Também temos a Portaria 487 de 2010, que limita a mudança de regime de um regime de RTP ou RTC para RDIDP. Por que há essa limitação? Nós tínhamos uma situação na universidade que muitos docentes ficavam em 24 horas, em RTC principalmente, mantinham consultórios, mantinham escritórios, mantinham outra atividade profissional. Isso é ruim? Não, não é ruim. É bom porque ele vai trazer a experiência do mercado de trabalho para a Unesp, para dentro da Unesp. Só que quando estava na boca da aposentadoria, aí ele passava para a RDIDP, fechava o seu consultório, pelo menos a gente esperava que isso acontecesse, e que
naquele período, ele trabalhava como RD/IDP, era o período necessário para que depois ele aposentasse com aposentadoria integral. E a universidade estabeleceu isso como um mínimo de 10 anos para que isso aconteça. Então, nenhum docente pode mudar de RTC ou RTP para RD/IDP se ele estiver a menos de 10 anos de adquirir o direito à aposentadoria, seja ela de qualquer nível. Seja ela por tempo de serviço, seja ela voluntária ou seja ela compulsória. Tá? Então, isso foi uma alteração na resolução que foi feita em 2010. E, no caso de afastamentos, a resolução que regulamenta os afastamentos, seja de docente ou seja de pesquisador, é a 19 de 97. Tudo isso, pessoal, e também as resoluções que estabelecem as carreiras de pesquisador, elas estão disponíveis na página da CPA. Então, se vocês entrarem no portal da Unesp e clicarem do lado esquerdo, reitoria, a CPA é a última das comissões, acessando a página da CPA, na aba documentos, nós temos toda a legislação associada ao trabalho docente e ao trabalho de pesquisador. O plano global de atividades, pesquisador está mais aqui embaixo. Então, a gente tem os documentos de ingresso, que seriam plano global de atividades, depois tem os documentos da carreira docente, documentos de avaliação docente, documentos de pesquisador e documentos de avaliação institucional. Então, estão aí disponíveis. E se vocês prestarem atenção nesse primeiro item, o terceiro item do primeiro conjunto, é uma brochura de legislação vigente associada ao trabalho docente. Então, é um documento em PDF que tem toda a legislação associada ao trabalho docente, atualizada sempre quando há algum tipo de modificação. Para vocês terem uma ideia, é esse documento aqui. Então, baixem e tenham esse documento, que é parecido com a famosa pasta azul. Tá? A pasta azul nada mais era do que isso que nós estamos disponibilizando aqui. E gerou uma polêmica na universidade que vocês não têm tamanho. Até o pessoal do sexo feminino queria pasta rosa, não queria pasta azul, queria pasta rosa na época. Então, a minha está lá guardada, viu, Fausto? Está lá no meu armário até hoje, completinha do jeito que eu recebi. Muito bem, pessoal. Então, vocês... vamos falar um pouquinho do ingresso na universidade. Quando vocês decidiram ingressar na Unesp, decidiram fazer um concurso na universidade, vocês se submeteram a um concurso público, onde você, eventualmente, fizeram uma prova escrita, ministraram uma aula, o seu currículo foi analisado e, em algumas situações, houve uma defesa de um projeto de pesquisa. Basicamente, são essas 4 provas que praticamente todos os concursos da Unesp realizam. O CEP está tentando padronizar os concursos da Unesp. A professora Maria Dalva falou alguma coisa agora aqui. Vamos ver como que nós vamos avançar com relação a isso. Mas, com base em todas essas provas que você fez, você foi classificado. Você não foi aprovado, você foi classificado. Vocês todos aqui foram aprovados, porque todos tiveram o regime de trabalho aplicado. Então, primeiro você é classificado, e você foi classificado, não é porque alguém te indicou, não é porque você tinha o olho mais claro, ou o cabelo mais claro, ou a pele de uma cor diferente. Não, você foi classificado porque você teve mérito. O concurso para ingresso, você foi classificado porque você teve mérito. E a partir
dessa tua classificação, a tua aprovação se deu após o seu plano global de atividades ter sido aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação. Todos que estão aqui já submeteram o plano global de atividades, já apresentaram o projeto de pesquisa ao departamento, o departamento elaborou o plano global de atividades e o plano global de atividades foi aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação. Então, todos vocês que estão aqui presentes, sejam vocês docentes ou pesquisadores, pesquisador também, depois da realização do concurso, da homologação das inscrições pelo CEP, da homologação do resultado do concurso pelo CEP, ele vai apresentar um projeto de pesquisa, o departamento, com o local onde ele tiver, departamento ou unidade complementar, vai elaborar um plano de atividades. Esse plano de atividades vai ser submetido à CPA, que passará por um relator, e, em tendo manifestação favorável, o projeto é aprovado e é aplicado o regime de trabalho. RDIDP ou RTC, no caso dos docentes, RDIPD, no caso dos pesquisadores. Então, todos vocês estão em estágio probatório. E eu não tenho nenhum problema em dizer que nós trabalhamos, sim, com meritocracia. Tá? E as melhores universidades do mundo, elas trabalham com base no mérito. É muito difícil você trabalhar dentro de uma universidade se não tiver como base o mérito científico. Bem, qual é o fluxograma de trabalho na CPA no seu ingresso na universidade? O seu plano global de atividades mais o seu currículo, ele vai passar por um relator da CPA. Este relator, se ele não for aprovado, se não tiver uma manifestação favorável, então o docente não é nomeado, e no caso do CLT, há uma rescisão do contrato de trabalho. E isso está previsto no item 11 do edital. No item B, no 11.9b do edital, padrão da universidade, em caso de não haver parecer favorável à aplicação do regime de trabalho docente, implicará na rescisão de contrato do servidor. Bom, todos vocês estão aqui, já passaram por essa aprovação. Em sendo aprovado, aplica-se o regime especial de trabalho e você entra em estágio probatório. No caso de um concurso para cargo, há a nomeação. No caso do CLT, há uma alteração do contrato provisório de 40 horas para o RDIDP. E ambos ingressam na universidade em estágio probatório por 3 anos. No período de 2011 até 2015, a CPA recebeu 796 processos para aplicação de regime. Desses 796, 790 tiveram manifestação favorável. 3 tiveram manifestação desfavorável da CPA. Os outros 3 tiveram a manifestação. Houve uma manifestação a princípio desfavorável, depois houve uma reconsideração, um pedido de reconsideração e a CPA reconsiderou. Nós tivemos, ao longo desse período, 3 docentes em que não tiveram a manifestação favorável da CPA para a aplicação do regime de trabalho. O que aconteceu aí? O que aconteceu foi que o candidato não atingia o perfil mínimo para um docente no regime a ser aplicado. Quando o departamento solicita a abertura de um concurso para substituição ou para ampliação de um professor, ele faz uma justificativa. E nessa justificativa, ele coloca qual é o perfil do candidato que ele espera contratar. E no entendimento da CPA,
3 desses docentes que faziam parte, um era da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, um do Instituto de Química de Araraquara e um da Faculdade de Ciências de Bauru. Esses 3 casos, a CPA entendeu que não tinham o perfil adequado para aquela vaga que estava sendo pleiteada. E, então, não foi aplicado. Para mim vai valer? Então tá bom, eu vou correr. Então, o que acontece aqui, pessoal? O Tribunal de Contas do Estado, ele vai... ele controla os contratos. Então, essa é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado. A competência dele para atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e tudo mais. E também controlam os concursos. Então, aqui a gente alerta vocês para uma questão importante. Quando vocês vão fazer um concurso, vocês fazem um concurso numa disciplina ou num conjunto de disciplinas. O seu concurso, ele está sujeito a julgamento pelo Tribunal de Contas num período até terminar o seu estágio probatório. Então, é importante que no período do estágio probatório, pelo menos uma vez, as disciplinas que foram objetos do concurso sejam ministradas. Porque, de repente, um controle do Tribunal de Contas e o não oferecimento daquela disciplina, ele pode causar anulação do concurso. Ou um questionamento, um apontamento do Tribunal de Contas, porque ele vai dizer assim, bom, se você precisava de alguém para ministrar a disciplina Y, por que se abriu na X? Se você tivesse aberto na Y, outros candidatos com perfil melhor poderiam ter prestado aquele concurso. Então, essa é uma justificativa importante, é importante a gente estar atento para isso. Aí, no caso de concurso de docente, o tribunal verifica se as disciplinas do concurso foram ministradas ou não. A justificativa para apontamentos é essa que eu acabei de passar para vocês. O estágio probatório, então, de acordo com a portaria Unesp, ele é o período mínimo de 3 anos a partir da data do efetivo exercício no regime de trabalho. E a portaria 6/2000, ela diz o seguinte, que mediante proposta devidamente justificada da CPA, em casos excepcionais, o estágio poderá ser prorrogado por até 3 anos. Aqui é importante a gente esclarecer uma coisa. Você ingressou no estágio probatório. É o período que você vai ter para demonstrar que você tem independência, que você pode desenvolver um projeto de pesquisa, que você pode começar a orientar alunos, que você pode começar a publicar os seus próprios artigos. É aquele momento de um não rompimento total com o teu local de formação, mas é uma maneira de você mostrar a sua independência. E nesse caso, em algumas situações, a CPA entendeu que não houve essa independência. Não houve uma produção acadêmica adequada naquele período de 3 anos para que pudesse ser confirmado. Então, a CPA, ela pode prorrogar por mais 3 anos e conceder até mais 3 anos para que o docente demonstre que realmente ele tem condições de atuar como um docente em RD&DP. Então, quando acontece a prorrogação de estágio probatório, a primeira coisa que vem é, eu fui prejudicado, o meu relatório, eu fui reprovado, não houve uma reprovação de relatório. O relatório, ele foi aprovado com ressalvas. O relatório foi aprovado, porque se o relatório não for aprovado, você não é confirmado no regime, e a não confirmação no regime ou passa para 12 horas ou rescinde o contrato de trabalho. Se é num caso de CLT, há a rescisão do contrato de trabalho. Não precisa ficar assustado, não, que isso não acontece muito na universidade, não. Eu vou passar dados daqui a pouco para vocês. Então, olha, todo docente, só para a gente entender o relatório, todo docente deverá encaminhar ao departamento, anualmente, o relatório de atividades.
E do Estatuto compete ao CEP estabelecer normas para essa avaliação. E o CEP fez isso. Tá? Então o CEP, em 2015, deliberou primeiro pela adoção do currículo Lattes para apresentação dos relatórios de atividade docente. Eu vou esclarecer aqui para vocês o que realmente aconteceu com a avaliação docente. Diferente, tenho certeza absoluta, do que vocês ouviram até agora. Em 2006, o CEP, não a CPA, porque a CPA tinha uma proposta completamente diferente do que foi aprovado pelo CEP. O CEP deliberou que as câmaras centrais, após recolher sugestões das unidades, deveriam propor indicadores para avaliar as dimensões associadas à Câmara. A Câmara Central de Graduação e Ensino, de pós-graduação a pós-graduação, a extensão e a pesquisa. E também a Pró-Reitoria de Administração e a Secretaria-Geral, indicadores da gestão. Em 2006, foi constituído um grupo de trabalho para sistematizar essas propostas. O grupo de trabalho apresentou o relatório que foi discutido no plenário do CEP durante 4 sessões extraordinárias. Um novo grupo de trabalho foi constituído com a finalidade de sistematizar num único documento todas essas informações. Vocês veem, todo o trabalho de uma universidade que decide colegiadamente. E no dia 13 de 11 de 2007, o CEP, não a CPA, não o Grandini, estabeleceu os critérios mínimos para desempenho docente. Muito bem. A apresentação do seu relatório, então, para um docente em estágio probatório, ele deve ser constituído do currículo Lattes, o primeiro ano, da data de ingresso no regime de trabalho até dezembro. Análise no conselho de departamento ou conselho de curso, no caso dos campos experimentais. No caso do pesquisador, o relatório, após a manifestação na unidade, o anual, vai para a CPA. Relatórios anuais nos outros anos do triênio. CV Lattes do período de janeiro a dezembro, análise do conselho de departamento. Último ano, relatório final do estágio probatório, currículo Lattes e relatório circunstanciado da pesquisa. É o único momento que você vai fazer um relatório circunstanciado da pesquisa que você propôs a desenvolver. Nos outros períodos, não. Ao final do terceiro ano completo. A análise vai ser do conselho de departamento e da congregação, que com manifestação favorável ou não, sobem até a CPA para análise, e é onde vai ser decidido se o seu estágio, se você é confirmado no regime, ou há prorrogação do seu estágio probatório, ou você não é confirmado no regime. Docente confirmado no regime, após a confirmação no regime, basta, se você entender que o seu currículo contempla todas as atividades que você fez naquele ano ou no triênio, basta só o currículo Lattes. Alguns departamentos colocam um relatório complementar. Para a CPA, basta só o currículo Lattes. E aí, podemos usar a plataforma Lattes do CNPq ou a plataforma Esperta, como a professora Maísa colocou na apresentação dela. Tá? Os dois estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Pesquisa. Os critérios mínimos, então, ele tinha uma base no tripé ensino, pesquisa e extensão. Ele foi estabelecido originalmente como um máximo de 30 pontos, depois isso foi revisado e hoje, eu vou passar rápido por isso, era considerado uma pontuação acima de 70 era ideal, e entre 50 e 69 havia um alerta, abaixo de 50 o relatório não era aprovado. Além da pontuação, haviam 4
itens compulsórios, um compulsório de carga horária, a exigência de uma publicação, a exigência de 2 publicações e uma orientação. Em 2009, ele foi revisado, só a dimensão gestão ficou limitada, continuou a mesma questão de pontos. Aí tinha a questão dos compulsórios, havia uma planilha para ser preenchida, e a planilha foi mesmo nós da CPA que fizemos, mas com base no relatório para facilitar o trabalho do parecerista. A proposta original do CEP tinha um conjunto de indicadores e você, quando ia dar o parecer, tinha que checar no currículo do docente se aqueles dados estavam sendo preenchidos. E aí nós estabelecemos uma planilha para facilitar essa questão da pontuação. Então, no final do estágio probatório, vai para um relator da CPA. Se ele não tiver adequado, ele não é confirmado e há uma prorrogação de estágio. Se ele não é aprovado, ele não é confirmado e há adequação do regime de trabalho. Em sendo aprovado, o docente é confirmado no regime. No período de 2011 a 2015, nós tivemos 650 processos em que foram analisados pela CPA. 592, mais de 91%, foram aprovados e confirmados no regime. 50 tiveram a prorrogação do estágio probatório. E só em 8 casos, 1,2% do que foi apresentado tiveram adequação do regime de trabalho, não tiveram aprovado o final do estágio probatório. Só que nós temos que ressaltar uma coisa: 4 casos desse, a unidade é que não aprovou o relatório. Os outros 4 casos, apesar de aprovados na unidade, a CPA entendeu que não estavam adequados. Bom, relatório trienal, aí a sequência é mais ou menos a mesma. Ele passa por um relator da CPA, se for favorável, está aprovado. Se for desfavorável, ele volta para o departamento e congregação para justificar a conveniência do docente ser mantido em RD e DP, mesmo não tendo uma produção acadêmica adequada. Passa para um relator novamente, se for favorável, está aprovado. Se for desfavorável, ele volta para uma proposta de adequação de regime. O docente e a congregação se manifestam novamente e aí passa por um relator da CPA. Se for favorável, está aprovado. Se for desfavorável, há a adequação do regime de trabalho. Então, esse é o fluxograma de trabalho. Fala, Jânio. Claro, isso aí se o docente não for doutor. Ou ele tiver uma manifestação, se ele estiver abaixo dos critérios mínimos. No período de 2008 a 2012, com 3 triênios completos, nós tivemos 2.400 relatórios analisados. Tá? E aí, nesse caso, um levantamento das 5 dimensões, a pontuação mínima era 70 pontos, a média foi de 392 pontos e a mediana 155 pontos. Quer dizer, mais que o dobro do que era estabelecido pelo CEP. Aqui a gente pode ver que a extensão estava com uma pontuação muito alta, e aí nós reduzimos, colocamos um teto de 700 pontos, e aí passou para uma média de 250 pontos, e a mediana ficou mais ou menos no mesmo valor. Tá? Então, a gente pode observar que havia uma distorção na extensão, principalmente para atividades que tinham muita prestação de serviço. Aqui é uma distribuição dos pontos pelas atividades, aqui por grandes áreas, que também não tinha uma diferença muito grande. E aqui uma visão geral das unidades. Isso depois eu vou deixar essa apresentação disponível, vocês podem consultar com mais detalhe. A comissão recebeu ainda 199 processos em que os docentes não cumpriram o mínimo estabelecido pelo CEP como critérios mínimos para o desempenho. Levando em conta a folha de pagamento de 2015, isso correspondeu a 5,2% dos docentes ativos da Unesp.
Desses processos, 73 não tiveram manifestação favorável da comissão. Aqui nós temos a distribuição por unidade. Depois de vencidas todas as etapas daqueles 73, resultaram 37, em que 13 tiveram o regime suprimido e passaram para 12 horas. Os outros ainda estão em discussão. Os 24 ainda estão em discussão, com recursos, com decisões judiciais, com pendências judiciais. Depois disso, houve uma revisão. Em 2012, agora é o critério que está valendo. Não existem mais itens compulsórios e a pontuação mínima passou de 50 para 70 pontos. E aí existe a partir de 2013, tem um longo rol de indicadores, uma planilha com mais de 200 indicadores, e ela deve servir de base para o parecerista emitir seu parecer. Ela não é exclusiva, ela é um balizador. Abaixo de 70, não tem o que dizer. Acima de 70, o parecerista deve fazer uma análise qualitativa também, não só quantitativa. Tá? A CPA, quando recebe, ela faz, além da quantitativa, ela faz a qualitativa também. Então, aqui tem um modelo dessa planilha, e a gente fez um teste voluntário com 1.105 desses instrumentos preenchidos em 2014. A mediana da pontuação ficou em 185, mínimo 70, mediana 185. No anterior, a mediana foi 155. Então, nesta, uma mediana maior ainda. Lembrando que o mínimo são 70 pontos. Vamos pensar um pouco no futuro. O que a gente espera do futuro da avaliação docente? A universidade tem um PDI e agora as unidades estão elaborando o plano de desenvolvimento da unidade em consonância com esse PDI. Depois, os departamentos vão estar fazendo isso. E, para encerrar, o docente deve fazer o seu PGA ou a sua proposta de atividade docente em consonância com o plano de desenvolvimento do departamento. Isso que a gente imagina. Se eu voltar no tempo aproximadamente 12 anos atrás, a CPA fez essa proposta ao CEP e que acabou originando naquele critério único. A proposta da CPA era que cada departamento, com base no seu nível de consolidação, com base em indicadores nacionais, estabelecesse o seu critério. A CPA entendia já desde 12 anos atrás que a universidade não é única, ela tem diferenças. Então, hoje, acho que caminha para aquilo que foi proposto há 12 anos atrás. Espero, ainda tem 4 meses até o final da gestão. Eu espero que até o final da gestão eu possa anunciar a toda a comunidade. Eu sou um cara otimista. Que todo o sistema, desde o seu ingresso na universidade, o seu relatório, parecer, esteja automatizado. Eu espero isso faz 3 anos. Então ainda tem 4 meses. Eu sou um cara otimista. Eu sou um cara otimista, eu quero, até o final do ano, eu espero que esteja concluído. A composição hoje da CPA, eu sou físico do campus de Bauru, professor titular e bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, professor João Carlos, físico, também professor titular do campus de Ilha Solteira, também bolsista de produtividade do CNPq, professor Wagner e professora Ana Paula. Wagner é do campus do Litoral Paulista, Ana Paula da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Ambos titulares e também bolsistas de produtividade do CNPq. Na área de biológicas, professor Leonardo Zornoff, professor Carlos Alberto, professor Gilson e professor Carlos Raitano. Professor Leonardo da Medicina de Botucatu, Carlos Alberto da Odontologia de Araraquara, professor Gilson da Veterinária de Jaboticabal, professor Raitano, Agronomia de Botucatu. Todos titulares e também bolsistas de produtividade do CNPq. Na área de humanas, temos a professora Vera Valdemarim, da FCL de Araraquara, professora titular e bolsista, professor João Lima Santana Neto,
FCT de Presidente Prudente, também titular e bolsista, e a professora Lia Vera, que é adjunto, professor adjunto nível 3, e é bolsista de produtividade do CNPq. Essa é a nossa composição atual. E a equipe nossa de apoio, o Jânio, que é a memória viva da CPA, está aqui presente, vai tirar dúvidas de vocês daqui a pouco, se precisarem. O João Amauri, a Edinalva, a Jaqueline, que também está aqui presente, da assessoria técnica nossa, e o Pedro, a Carla e a Márcia. Informações e contato, deixa o telefone do Jânio, o e-mail do Jânio, que há mais de 35 anos colabora com a gente, né, Fausto? E gostaria só de lembrar para vocês uma frase, que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Tá? Muito obrigado, passei do tempo, com certeza. Vocês não deixaram a campainha na mão da Dalva, ela não tocou para mim.